Boa tarde a todos e a todas, os que estão presencialmente aqui no auditório da ISEP e os que nos assistem pela plataforma. Vamos dar início agora à segunda parte do curso Reconhecimento de Pessoas, Tecnologias, Segurança e Direitos Humanos, com a facilitadora doutora Ana Gabriela Ferreira, mestra em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia. Fique à vontade, doutora. Boa tarde, gente. Obrigada. Agradeço a vocês por estarem aqui de novo ou por estarem aqui a primeira vez. Já me apresentei na semana passada, eu vou me reapresentar rapidinho. Vocês sabem, quem estava aqui sabe que eu sou doutoranda em Filosofia pela PUC, sou mestra em Direito e advogada e professora de Direito Penal e Criminologia. Sou pesquisadora hoje em Necropolítica e Tecnologia, por isso eu fui para o campo da filosofia, e faço parte da Coalizão Direitos na Rede, que é uma coalizão de organizações da sociedade civil que atua pela reivindicação da aplicação dos direitos humanos e da lembrança de que direitos digitais são direitos humanos, né? Então, a gente tem uma busca muito grande por promover debates que lembrem quão atreladas as tecnologias estão às perspectivas de garantias fundamentais e debates que lembrem que muitas vezes a gente pensa em tecnologias como ferramentas autômatas que não são autômatas. Na última semana, na última aula, nós começamos a falar sobre como as tecnologias vêm sendo formuladas e como a captura de dados é uma captura que serve a interesses do capital e tem dinâmicas de potencial promoção da desigualdade, né? Nós vimos como aplicativos têm sido utilizados em alguns sistemas como ferramentas de coleta de dados de forma irrestrita, de partilha de dados, e como é possível que isso viole a garantias de direitos, a garantias e direitos individuais e coletivos. E hoje nós vamos falar especificamente sobre o reconhecimento facial e o reconhecimento biométrico, que é uma grande preocupação, especialmente quando nós pensamos no estado da Bahia. A Bahia tem sido um laboratório na implementação de ferramentas de reconhecimento facial e biométrico no Brasil. A Bahia foi um dos primeiros estados do país a implementar ferramentas de reconhecimento facial e implementou isso em modo teste, e no primeiro ano o governo afirmou que tinha mais de 65 mil dados em bancos de dados, que nós não sabemos quais são, porque, como eu falei para vocês na aula 150 vezes, vou falar hoje de novo, o governo não diz onde é que ele coletou os dados. Ele não diz onde é que ele mantém, quais são as ferramentas de manutenção desses dados, para que esses dados sejam seguros, e ele não diz de onde vêm as bases de dados que eles utilizam como referência para considerar matches no uso de reconhecimento facial e reconhecimento biométrico no estado da Bahia. A implementação aqui no estado começou com testes. Houve testes feitos na micareta de Feira de Santana. Vocês que são defensores sabem como Feira de Santana é uma cidade tensa na Bahia, no sentido de que é uma cidade que sempre foi um entroncamento, assim como Teixeira de Freitas. Ela é uma cidade que é caminho, fica no meio de uma rodovia, e por conta disso é uma cidade em que o índice de violência, o índice de criminalidade sempre foram altos, certo? É uma cidade que tem um comércio forte, tem uma rodovia, então passa gente de vários estados e sempre foi considerada uma cidade muito violenta por isso. Assim como Teixeira de Freitas, no sul do estado, é considerada nesse mesmo sentido. Escolheram implementar a ferramenta de biometria na micareta de Feira, que é uma das maiores micaretas do estado da Bahia. Se vocês não conhecem, vão, inclusive, que eu recomendo. Vocês ainda são jovens. Os que não são jovens não vão, não. Não dá mais pra gente. Olha só. Mas de Alagoinhas também, viu, gente? Minha terra. Recomendo a micareta de lá, pra quem é jovem. Feira de Santana tem uma micareta muito grande e tem uma circulação de pessoas ainda maior durante a micareta, e o governo resolveu que queria testar as ferramentas de reconhecimento na micareta, porque isso facilitaria o reconhecimento de pessoas, facilitaria o número de prisões para pessoas que têm
mandados em aberto e facilitaria o instrumento de reconhecimento como instrumento que fosse socialmente aceito, né? Porque é uma festa, parece que a insegurança aumenta, as pessoas se sentiriam mais seguras com o discurso tecnosolucionista de que haveria uma ferramenta que garantiria precisão no reconhecimento de pessoas e que os indivíduos que precisavam ser localizados pela polícia seriam localizados por essa ferramenta com o uso de matches. Aí eu vou falar para vocês o que aconteceu. Nesse teste, o índice de reconhecimento foi mínimo e o governo gastou uma fortuna sem haver qualquer otimização do serviço policial. Não houve diminuição de crimes, não houve cumprimento do que estava se buscando, que seria, em tese, reconhecer pessoas para cumprir as necessidades de busca que estavam em aberto, e ainda assim, o governo resolveu que ele iria ampliar esse sistema e levou o sistema para todo o estado. A Bahia hoje tem cidades que têm um índice de urbanização de 0,9%, como Ceabra, e que tem ferramentas de tecnologia estimadas em milhões de reais. A cidade não tem asfalto, mas ela tem câmera de monitoramento e segurança. A cidade não tem um número de pessoas acima de 10 mil, mas ela tem câmera de segurança com ferramenta de tecnologia biométrica. Mais ainda, se a gente pensar que o governo investiu nesses últimos anos, de 2018, 2017 foi o primeiro momento de teste até agora, o governo investiu em contratos que custam hoje quase 700 milhões de reais para o Estado. E a Bahia, nos últimos anos, a cada ano, teve um índice ainda maior de crimes violentos cometidos. E teve, de 2018 para cá, eu estou falando só, não é para vocês acharem que eu quero que prenda mais, tá? Eu sou abolicionista, não é isso. Teve só 1.000 pessoas reconhecidas, só 1.000 matches, 1.060, salvo engano, matches faciais. Isso quer dizer que o governo está gastando mais de 1 milhão de reais por ano para uma ferramenta que não consegue, mesmo com todo o índice de imprecisão. Já houve declarações do coronel responsável pela implementação do sistema na Bahia, de que o ajuste da ferramenta é de 90%. O ajuste usual da ferramenta para o match, ele seria de 95%. Então já está mais baixo. E aí eu quero falar uma coisa que eu sempre falo para vocês, e que eu preciso lembrar de falar para quem não estava aqui na última aula, né? Na última aula eu expliquei para vocês como existem estudos que mostram que as ferramentas de reconhecimento facial não têm a mesma acurácia para reconhecer pessoas negras e pessoas brancas. A acurácia nos testes realizados pelo estudo que eu menciono ali, que é o Gender Shades, demonstra que nas 3 maiores tecnologias, inclusive a utilizada pela Bahia, que é a da Huawei, tem uma diferença de, para um homem branco, 0,3% de erro, ou seja, 99,7% de precisão, né? Para uma mulher negra, quase 40% de erro. É quase metade. Isso, para algo que é vendido como matemático, é um absurdo. É você dizer que uma mulher negra pode estar caminhando na cidade mais negra do mundo, fora de África, e ser reconhecida de forma errada e ficar presa. A média de tempo que uma pessoa fica presa no nosso país por erro de reconhecimento é de 9 meses a 2 anos, dados das próprias defensorias públicas. Além disso, o estigma sobre a pessoa, vocês sabem disso melhor do que eu, não some porque a prisão foi uma prisão errada. O meio em que a pessoa está não vai compreender que a pessoa ficou presa 9 meses, mas foi um engano. O emprego que a pessoa perde não volta depois que a pessoa ficou presa por engano. A possibilidade que a pessoa tem, depois de ter um registro, inclusive depois de ter os seus dados aí sim inseridos como pertencente ao sistema criminal, é
são riscos que todas as pessoas estão correndo no nosso estado hoje, sem que o governo preste a devida atenção a isso, ou melhor, com o governo ignorando esses alertas que vêm sendo feitos há muito tempo. O SESEC, que é o Centro de Estudos em Sociedade e Crime, ele tem dados de que cerca de 90% das pessoas presas com o uso de tecnologias de reconhecimento são pessoas negras. 90% das pessoas, 90,5% na verdade, pelos dados de estudos deles. Aí, além da Bahia não fornecer os dados de origem, de manutenção, de registro, o que é que a Bahia fez? Nosso ex-governador, um querido, fantástica perspectiva de segurança pública deles. Incrível, inclusive, escolha para ministro da Casa Civil. Olha, meu coração, assim, que votou para a gente voltar para a esquerda, meu coração ficou super feliz com isso. Ficou maravilhosamente feliz. Está gravando, né? Eu tenho que lembrar até onde eu posso falar. O nosso ex-governador, fantástico, mente brilhante da segurança pública, o que é que ele fez? Já estava ruim, todo mundo estava dizendo, não tem eficácia, não está diminuindo a insegurança, está um gasto muito alto. Ele resolveu que estava pouco, então ele expandiu num projeto chamado Projeto Câmara Integrada, que é hoje um projeto que vale no nosso estado, expandiu a coleta de dados biométricos no estado da Bahia. Eu vou mostrar para vocês o termo de adesão disso, mas antes eu vou mostrar quais são os projetos que estão em curso ou os projetos que vieram sendo debatidos, por favor, nos últimos tempos. O projeto Câmara Interativa foi um decreto de 2022 que ampliou o monitoramento facial, e aqui eu trouxe só o termo de adesão, porque eu queria que vocês percebessem que tem nesse termo de adesão, para quem não está aqui eu mando depois, porque até para quem está aqui está difícil de ler, mas o governo do estado, ele faz o seguinte, ele diz que haverá aderentes a esse projeto que vão ceder, são câmeras privadas, desde o mercadinho de rua até qualquer, segundo o ex-governador, era exatamente assim, desde o mercadinho de rua, agora as pessoas vão poder colaborar para a segurança pública. Vamos fazer isso. Qualquer um pode aderir ao projeto e vai ceder imagens dos seus espaços, registros de imagens que fiquem mantidos, segundo o termo de adesão, pelo prazo mínimo de 7 dias para disponibilização na nuvem, contados da data de sua captação. Aí eu quero que vocês prestem atenção nessa parte. E não gera responsabilidades por parte do Estado da Bahia com relação a direitos de imagem ou a conservação, manutenção ou reparos na câmera ou no link relacionados. Legal, né? Que o Estado, ele institui um vínculo de recebimento de imagens, mas ele não se responsabiliza pelos direitos associados àquelas imagens. Pode isso, gente? Assim, eu não sei. Eu estou na filosofia agora, eu já larguei o direito. Eu estou cansada. Fica com vocês esse questionamento aí, se pode. E ele também não se responsabiliza pela veracidade das imagens, porque ele diz isso em outra parte do projeto. E ele também não se responsabiliza pela disponibilização a quem está sendo afetado dos dados atinentes àquela imagem, porque ele diz que os dados vão ser mantidos, a forma de captação, a origem das imagens vai ser mantida em sigilo. E aí, João, que está andando na rua e é reconhecido de forma equivocada por uma imagem que foi tirada de qualquer das câmeras da cidade de Salvador, nesse sistema de partilha, ou de outros lugares do estado, João tem que saber como é que ele vai se defender. Mas se a gente está tendo contato agora com a dimensão de dano possível causada pela tecnologia, João não vai fazer ideia de como é que a imagem dele chegou para justificar o match, porque a polícia não divulga, por exemplo, que ela pega imagens de quem ela acredita ser suspeito nas redes sociais, né? João com certeza não vai saber. Também não vai saber que a imagem de José, que é só também um homem negro, pode ser confundida com a imagem dele. E ele não tem como questionar. Por quê? Porque a fonte é sigilosa.
Segundo o governo do estado, existe sigilo sobre a captura e a manutenção das informações, então João não tem como saber. É lindo, né? É assim o projeto perfeito. Olha, sério, as ideias de segurança pública do nosso estado, elas são maravilhosas, elas são sempre incríveis, sempre dão muito orgulho de pertencer. Aí eu vou passar para vocês verem alguns dos projetos que estão sendo discutidos, e eu esqueci de colocar o projeto mais importante, que é o projeto de banimento. Mas ele existe. Aqui, ó. Tem alguns que são tirados. Isso aqui é tudo retirado da campanha, do site da campanha Tire o Meu Rosto da Sua Migra. É uma campanha nacional, formulada por organizações da sociedade civil, para que haja o banimento total de usos de ferramentas de reconhecimento biométrico e reconhecimento facial na segurança pública. Vocês devem saber, mas eu reforço aqui. O reconhecimento facial, ele já incidia no maior número de erros, mesmo quando era um reconhecimento por foto. Houve discussões, por exemplo, sobre como justificar, e o ministro Schietti chegou a proibir que houvesse decisões fundamentando a prisão só com base em reconhecimento fotográfico. Lembram disso, né? Eu sei, vocês estudaram para o concurso, eu sei que vocês sabem dessa decisão, deve estar fresca. Schietti proibiu. Qual foi o fundamento dele? Existem inúmeros estudos mostrando que a lembrança de uma pessoa pode ser uma forma irreal de memória. Como assim uma forma irreal de memória? Uma memória produzida de modo impreciso. O trauma de um assalto, o trauma de passar por uma situação de violência pode produzir uma memória imprecisa. E há uma tendência de que nós reconheçamos melhor pessoas que têm fenótipos parecidos com os nossos. Tem estudos também falando sobre isso, e por isso, além da estigmatização, quando uma pessoa de uma raça ou etnia diferente da nossa comete um delito, ou tem um estigma sobre ela de ter cometido um delito, é muito mais provável que a pessoa, quando induzida pela polícia, a polícia não faria isso, né? Claro que não. Mas assim, quando a pessoa, perguntada pela polícia, como foi? Era assim? Não que a polícia vai induzir, mas quando a polícia disser assim, era assim, a pessoa caia naquele discurso e acabe confundindo a memória, né? E no nosso estado, isso vai resultar num número de prisões, não só no nosso estado, no nosso país, não só no nosso país, tá? No mundo, isso vai resultar num número de prisões muito maior para pessoas de grupos étnicos e raciais minoritários. O que é que acontece? Nós temos uma cultura lombrosiana de segurança pública. Logo, nós, pessoas negras, seremos muito mais afetadas quando houver uma descrição de pessoa lida como potencial criminoso do que pessoas brancas, né? A nossa cultura é essa. Aí, o que é que o nosso sistema de segurança pública fez? Já falei para vocês, estudos mostraram a diferença, a discrepância no sistema de reconhecimento. Já falei para vocês que a memória das pessoas tem um impacto forte do sugestionamento. O nosso sistema de reconhecimento foi projetado para monitorar, no início do projeto, ele monitorava aleatoriamente pessoas que tinham cabelos com formatos distintos. E, por exemplo, né, pessoas que têm um black, pessoas que têm o cabelo trançado. E para monitorar também pessoas que tivessem um fenótipo específico. A especificidade desse fenótipo, nós sabemos que é o fenótipo negro. Houve erros de reconhecimento e erros no monitoramento. O Intercept fez uma matéria aqui na Bahia mostrando que muitas pessoas vinham sendo paradas e descobriam que o monitoramento tinha sido feito, por exemplo, na estação Campo da Pólvora. Tem um caso que eu lembro exatamente. O indivíduo começou a ser monitorado na estação do Campo da Pólvora e ele foi parado chegando na paralela para ver conferência. E lá descobriram que ele não era quem o sistema de monitoramento achava que era. A semelhança entre os dois era, curiosamente, o fato dele ser negro. Isso não é o incomum. Aí nós tivemos alguns projetos de lei
um projeto de lei de 2017 que obriga a utilização de sistema de identificação biométrica, está na moda isso aparentemente, nas entradas de estádio com capacidade superior a 10 mil pessoas em jogos de futebol. Abro parêntese para vocês. A experiência do Maracanã sobre jogos de futebol, com implementação de sistema de reconhecimento biométrico, teve 11 prisões. Das 11 prisões, 7 foram erros. Essas pessoas eram pessoas negras. Moção de aplauso, acho lindo isso. Moção de aplauso ao Poder Executivo Estadual pela iniciativa do governador, a mente brilhante da segurança pública, e do secretário de Segurança Pública, esse daí eu nem falo, de ampliar os investimentos em tecnologia para a segurança com a implantação do videomonitoramento e identificação facial em eventos públicos. Indicação legislativa de 2019, que indicou ao governador a instalação das câmeras nos transportes rodoviários, hidroviários e aeroviários, incluindo concessionários e delegatários, como ferryboat, terminais rodoviários. Indicação legislativa de 2011, lá atrás, que foi quando começou a febre da discussão sobre isso, que era a identificação biométrica de servidores e funcionários em unidades públicas de saúde, foi biometria de leitura de digital, tá? Lembrem-se que identificação biométrica, ela pode estar associada a inúmeras formas. Vocês sabem como funciona? Isso. Deixa eu voltar um ponto para falar sobre como funciona a identificação biométrica. A identificação biométrica, ela tem várias formas de captura de dados e comparativo. Ela pode se dar por ferramentas de leitura de pontos faciais, ela pode se dar por leitura de íris, ela pode se dar pela própria coleta de digital, como a gente tem a biometria cadastrada no TSE, né? Nos espaços de entrada e saída, muitas vezes, hoje em dia está na moda isso também. Ela pode se dar pela voz, pela leitura de temperatura corporal, a dinâmica de temperatura pode ser avaliada. Ela tem inúmeros formatos, mas nos formatos utilizados pela segurança pública, nós temos a biometria sendo utilizada essencialmente quanto à face e as digitais, certo? O problema disso é que, do começo, quem está inserido nos sistemas de monitoramento policial, os 65 mil dados que eles tinham lá no início, a gente não sabe. Porque não tinham 65 mil pessoas precisando ser presas no estado da Bahia, né? A gente espera, a gente acha. Não tinham 65 mil pessoas com mandados em aberto no estado da Bahia, né? Mas o governo tinha 65 mil dados. E, junto a isso, o monitoramento feito com esses dados não é um monitoramento isento. Um bairro que é lido como um bairro seguro, não é o bairro, vocês sabem disso, em que não acontece crime. É um bairro que é entendido como um bairro elitizado nas cidades. Um bairro que é lido como um bairro inseguro é um bairro que não pertence a uma classe social mais alta nas cidades. E isso faz com que a incidência de prisões vai acabar acontecendo também num número maior quanto a pessoas negras e pobres, que são vinculadas, já que o extrato social é muito vinculado à raça no nosso país. Quando a gente está falando que vai haver uma delimitação de lugares, a gente está falando que vai haver uma delimitação racial também. E a seletividade racial, ela vai se reificar. Por quê? Porque essas pessoas que estão sendo acionadas pelo Estado, agora sim vão ter os seus dados inseridos no sistema, mesmo que tenham sido presas por engano. Vocês entendem que reifica? Essas pessoas agora estão sujeitas ao erro outras vezes. No Rio de Janeiro, houve um caso de prisão de um jovem 15 vezes. Eu falei com vocês na última aula, eu acho. E do impacto disso na limitação da circulação das pessoas pela cidade. Mas aí tem um passo além. A gente tem essa implantação desde 2007, né, dessas indicações de implantação para reconhecimento criminoso, e
a gente tem uma tentativa, se você diz assim, você faz a crítica agora ao reconhecimento biométrico, isso parece isentar as agências de segurança pública da responsabilidade sobre a seletividade que a gente sabe que elas sempre tiveram. Porque, a partir daqui, se cria um clima de que é a tecnologia que é o problema. Eu mencionei isso por cima na última conversa. A tecnologia é discriminatória. Então, se a gente ajusta a tecnologia, a gente está ajustando o problema. E isso é uma mentira. Como eu falei para vocês, a própria seleção dos locais em que os sistemas de reconhecimento vão ser mais implementados ou vão gerar um maior número de alerta para as agências de segurança já é seletividade com perfilamento racial. O número de crimes que são entendidos como crimes vai depender do local em que esses crimes acontecem. Ou vocês nunca passearam pelas ruas da Graça, da Barra? Quem nunca fez, por favor, né, gente? Agora é a hora. Num carnaval, ó, o carnaval tá chegando, e vocês nunca viram uma briga com um agressor agredindo uma mulher e ficando por isso mesmo, porque ele estava num bairro de classe alta, a polícia nem se mete. Isso acontece demais. Então, a seleção do crime, ela também vai depender do espaço onde ela está. Logo, a gente não pode falar que a ferramenta de reconhecimento vai ser ajustada e que isso vai resolver o problema da seletividade criminal. Porque a seletividade criminal envolve desde a escolha do que é considerado crime na criação da lei, a escolha de quem vai ser considerado capaz de cometer o crime, na autuação ou não autuação do fato pela polícia. E depois na continuidade da persecução, certo? Aí, vou pedir ajuda para passar de novo. Pode passar para a próxima. Aí tem um outro ponto. Para além das ferramentas de reconhecimento, tem existido uma demanda hoje coletiva, né, uma construção de discurso por ferramentas de predição criminal. Como funcionam as ferramentas de predição criminal? As ferramentas, eu falei sobre, eu acho que eu pulei. Gente, eu sou muito distraída. Eu comecei a falar sobre como funciona a biometria e eu não falei no fim, né? Falei? Falei? Usa uma imagem, a biometria na segurança pública é assim, usa uma imagem de referência que está no banco de dados policial, a gente não sabe como, porque o Estado não diz, e usa uma imagem da pessoa, capturada da pessoa, e faz o paralelismo de formas. Esse paralelismo, como é denunciado por autoras como Simone Browne, tem um livro chamado Dark Matters, Raça e Vigilância. E Simone Browne diz que esse uso de monitoramento e de reconhecimento por formato sempre foi um uso associado ao monitoramento de corpos negros, que eram descritos desde a época da escravização, através desses dados. Tem a boca medindo tanto, o nariz medindo tanto, o crânio medindo tanto, e vocês sabem que é altamente lombrosiano, né? Isso não muda na perspectiva de reconhecimento biométrico. Os matches deveriam acontecer com alguma precisão, porque, em tese, essas ferramentas conseguem detectar de uma forma mais desenvolvida e livre de subjetividade. Mas não existe essa ausência de subjetividade, porque o direcionamento dessas ferramentas é dado e é construído por quem já reproduz o discurso racista. Então, uma diferença micro para essas pessoas não faz sentido de ser combatida, porque para essas pessoas o aumento dos sistemas de prisão, o aumento do encarceramento é interessante monetariamente. A maioria das empresas de tecnologia hoje vende para estados que encarceram muito e lucra com isso. Então, esse sistema é altamente vinculado à demanda por mais prisões, e os corpos objetos dessas mais prisões são os corpos negros desde sempre em todo lugar, ou os corpos não brancos para todo o sistema europeu. Certo? A gente fala
num próximo passo, que é policiamento preditivo, e o policiamento preditivo é ainda mais complexo. No reconhecimento biométrico, existe um dado direto. No policiamento preditivo, os sistemas configurados de inteligência artificial, inteligência aspas, a gente já viu que não são sistemas inteligentes e não são autômatos, não são artificiais, são sistemas programados para prover um resultado X ou Y de uma forma um pouco mais intrincada, porque eles processam um número maior de dados. Certo? Mas eles são vendidos como sistemas autômatos, especialmente os sistemas generativos. Esses sistemas vão filtrar uma soma de dados categorizada como Big Data. Big Data é um monte de dados, é o volume imenso de dados que vai ser processado pela IA generativa de uma forma específica para conduzir e traduzir tendências. Ele traduz algumas tendências, mas ele tem um índice de erro que também é grande, especialmente com perspectivas sociais. Os ajustes dessas IAs são ajustes que são feitos, mas que não necessariamente vão dar o resultado esperado, porque o volume de dados é muito grande. Para o policiamento preditivo, tá confuso até aqui, vocês estão acompanhando, vocês estão olhando assim, eu não sei se vocês estão dormindo, acordados. Você está sempre dormindo, não é você. Você, ó, tá vendo? Vocês estão acompanhando até aqui? Não, só por favor, qualquer coisa vocês param. Mas o que a gente tem no volume de dados é um volume gigante. E nas IAs que avaliam policiamento preditivo, é um volume de dados vindo dos sistemas policiais. Os estudos que foram levantados em algumas cidades, e aí eu recomendo para vocês que leiam o livro da Jack Wang, Capitalismo Carcerário, que é muito bom, muito, muito, muito bom, em que ela fala especificamente sobre sistema carcerário, prisão, uso de policiamento preditivo e como existe uma coisa atrelada entre, o capítulo dela se chama Isso é sobre nerds e policiais. E no final ela justifica o porquê. Houve investimentos de startups da tecnologia, vindas de grandes universidades nos Estados Unidos, em que esses nerds recebiam financiamento, produziam sistemas de predição algorítmica, e eles venderam isso para algumas localidades policiais, diante de uma coisa que a gente chama de crise da incerteza. O que é a crise da incerteza? No nosso momento, especialmente pós 11 de setembro, nós temos a sensação, com o maior número de informações chegando a gente ao mesmo tempo, de que não há controle sobre o que está acontecendo e que nós estamos na iminência de algo potencialmente catastrófico a todo tempo. Não é na iminência, né? Se vocês estiverem acompanhando, por exemplo, o que está acontecendo na Palestina e no Congo agora, vocês vão ver que a gente não está na iminência, já passou dessa fase. Já falei que eu sou tecnopessimista por isso. Tá tudo uma merda, vai piorar. Tá piorando, aliás, a passos largos. Mas o que a gente tem é que essa sensação de incerteza coletiva, ela fomenta para a indústria, para o capitalismo, uma possibilidade de vender mais. Como é essa possibilidade? Criando um discurso de que a matemática da tecnologia pode prever o risco. E se ela pode prever o risco, ela pode também antecipar o risco. E aí eu quero lembrar vocês já devem ter assistido, vocês já assistiram Minority Report? Você não, jovem. Eu sei. Vocês já assistiram Minority Report? Não. Gente, tô me sentindo só. Muito, muito obrigada. Eu me senti só aqui, eu me senti isolada. Eu nem sou tão mais velha que vocês hoje. Minority Report tinha seres cujo cérebro era conectado a uns cabos e eles previam o crime, igual a predição algorítmica aqui. Eles previam os crimes que iam acontecer e a polícia, na sociedade do Minority Report,
ela se antecipava ao acontecimento do crime, igual acontece aqui, e ela prendia a pessoa antes da pessoa cometer o crime. Mas como havia a previsão dos negócios lá, a polícia prendia e tinha uma certa legitimidade por estar prendendo. E aí é o segundo ponto que justificou a implementação dos sistemas preditivos: a crise de legitimidade policial. Várias situações aconteceram. A gente teve Ferguson, a gente teve Connecticut, a gente teve Los Angeles, a gente teve todas as situações de abuso policial que agora passam a ser filmadas e noticiadas, certo? Quando essas situações são filmadas e noticiadas, elas têm um olhar social de reprovação, porque, em tese, o abuso filmado, ele não tem como ser justificado. Eu estou falando em tese porque depois vocês vão ver que tem um texto de Butler sobre um dos abusos, assassinato de uma pessoa, em que o vídeo foi usado como justificativa da defesa, porque o olhar racial fez com que qualquer manifestação do indivíduo que estava sendo agredido fosse lida como um temor para os policiais, mesmo os policiais estando armados e o cara desarmado, mesmo os policiais estando imobilizando o cara. Se o cara gritava, a defesa disse que isso era uma possibilidade de agressão. Se o cara tentava se soltar, a defesa disse que isso era um indício de que ele estava agressivo. Por isso se justificou a liberação dos policiais. Eles nem foram a júri mesmo, foram só para aquele pré-júri estadunidense. Percebam que a leitura, e isso também é uma parte importante do que a gente vai falar aqui, a leitura social impacta mais do que as imagens, né? A crise de legitimidade da polícia, ela está atrelada a essa soma de atuações e de discursos desde os Panteras Negras, demonstrando que a polícia vem sendo utilizada como uma ferramenta do Estado de controle racial e social. Assim como a arquitetura é utilizada, como a tecnologia é utilizada, a polícia é um instrumento. Isso não tira, claro, a agência de pessoas dentro da polícia. Mas, como regra, a polícia é uma ferramenta de controle de corpos, certo? Ela é estimulada a agir dessa forma enquanto corporação, ok? Daí, essas denúncias começaram a ganhar amplitude e a internet fomentou as discussões sobre a abolição da polícia. O que é que foi necessário? A instituição de algo que gerasse maior confiança das pessoas na ação policial. E essa maior confiança na ação policial, ela foi um dos fatores que fez com que a tecnologia preditiva fosse adotada por inúmeras corporações nos Estados Unidos. Inclusive, houve desconto, já que o Wang fala sobre isso, houve desconto de 50% para as corporações que quisessem se voluntariar para servir de exemplo de êxito no uso de tecnologias preditivas policiais. Era uma articulação que começou entre as startups de nerds nas universidades. Ela fala do exemplo da Universidade de Nova York e da Polícia de Nova York nos anos 90, ou seja, a política de lei e ordem ganhando uma amplitude agigantada e depois retomando essa força na questão preditiva, na tentativa de predição pós 11 de setembro. Se passou a ancorar nos estados um discurso de que a proteção valia a supressão de direitos e garantias individuais. O monitoramento constante passou a ser visto como uma forma de assegurar que não haveria outro atentado, que não haveria uma revolução que mudasse a ordem das coisas de uma hora para outra, que não haveria uma inversão de poder. E isso foi sendo ratificado e ampliado em todo o mundo, não só nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos as cidades tiveram esse bônus de investimento de receber incentivos através da implementação e do selo das universidades.
Hoje, esses sistemas de policiamento preditivo estão sendo questionados por inúmeros fatores. Primeiro fator, criação de zona de paranoia. Como funciona o sistema preditivo? Falando como funciona de verdade aqui, primeiro a gente tem o critério de seletividade racial e a violência policial, que fomentaram o uso desses sistemas, né? Fomentam no discurso, precisa ter algo que controle a força policial. Filmagens em protestos pareciam ser uma ferramenta de controle, e aí eu não sei se vocês já leram Sociedade da Transparência, do Byung-Chul Han, em que ele fala sobre como a ideia de transparência acaba fazendo com que a gente tenha sempre a necessidade de se justificar o grupo do outro e de mostrar algo ao grupo do outro, como se isso fosse uma garantia de maior segurança e de existência social em conformidade. A questão das câmeras não é diferente. É como se aquilo ali fosse uma garantia de que a polícia não agiria daquela forma. Mas não houve isso, ao contrário. O que a polícia fez? Foi buscar um meio de retomar o discurso de legitimidade. E aí, entramos no tecnosolucionismo. Começa a usar ferramentas tecnológicas, como a gente está vendo aqui, viu lá e vê em todos os lugares do mundo, que, em tese, vão assegurar um formato mais transparente de atuação. E aí, o impacto, a sensação de falsa neutralidade. Não existe neutralidade nas ferramentas nem no monitoramento. Como funciona a situação de Predpol? O Predpol, que é um desses sistemas de policiamento preditivo. Ele mapeia áreas da cidade onde ele entende que vai haver crimes. Mapeia e fornece bloquinhos, quadrados vermelhos na cidade, que seriam os quadrados nos quais a polícia deveria prestar atenção, porque ele prevê que em determinado horário, em determinado bloco da cidade, vai haver crimes. Essa previsão, ela é baseada naquilo que eu falei para vocês, de dados anteriores da polícia, de muitos anos, conectados a uma grande base de dados que a ferramenta de inteligência cria, ou armazena. E se cria um clima, quanto àquele espaço, de fobia, porque se cria uma noção de que vai haver um crime ali, e, obviamente, as pessoas que estão naquele espaço são pessoas que são sobremonitoradas, e são pessoas que ficam em alerta constante. Primeiro ponto, primeira crítica. Zona de paranoia. Além disso, a gente tem um segundo ponto de crítica que eu acho que a gente precisa prestar muita atenção, que são os falsos positivos. Quando a polícia, a lá Minority Report, ela resolve atuar para prevenir um crime, porque o indivíduo X está passando na área tal, que tem um bloquinho que diz que vai acontecer um crime, a polícia está prevenindo um crime de fato ou ela está criando uma incidência? Se a polícia atua e uma pessoa vê a polícia no bairro do Cabula, passando aqui em Salvador, no bairro do Cabula, à noite, no horário X, e a pessoa corre da polícia, isso quer dizer que a pessoa iria cometer um crime ou quer dizer que a pessoa tem sanidade na cabeça? Jamais saberemos, né? Podia ser que a pessoa fosse cometer um crime, podia ser que a pessoa simplesmente estivesse com receio da polícia. Quando a polícia incide, aquilo ali vira um número. Independente do indivíduo estar para cometer um crime ou não. E aquele número entra no sistema. Então ele vira um positivo para o sistema. E o sistema é reificado com esses números. O bloquinho que seria considerado criminoso previamente passa a ser considerado criminoso porque, pela atuação policial, aquilo ali foi considerado um crime. Entendem? E aí a gente tem uma outra fase. A polícia começou a considerar êxito, nesses casos dos Estados Unidos, tanto as situações em que ela intervinha antes do acontecimento, quanto as situações em que acontecia de fato um crime e ela prendia as pessoas. E aí
não tem chance dela errar, né? Porque é tudo um êxito. Percebam, se o crime aconteceu, é êxito de prevenção para eles. Eles registram como êxito, não. Nós conseguimos atuar. Se o crime não aconteceu, eles registram como êxito. Porque nós conseguimos atuar, então não aconteceu. E os números vão se alterando. E aqueles lugares, de fato, passam a ser entendidos como locais nos quais a criminalidade é maior. E outros nos quais a polícia deixa de atuar porque está atuando direcionada a pontos lidos como pontos de perigo, vão sendo lidos como locais mais seguros. Isso cria um sistema que vai ficar sempre cego a determinados pontos que deveriam ser pontos de monitoramento de segurança e sempre incidente quanto a determinados grupos. Chega numa outra discussão. A discussão é: se você está incidindo, isso aqui eu até já falei com vocês. Se você está incidindo sobre os mesmos grupos e os mesmos locais, mesmo que você não possa dizer diretamente que o policiamento preditivo segue uma lógica racista, discriminatória de um modo geral, a gente volta para o mesmo ponto do reconhecimento. Se eu consigo mapear e dizer que tal lugar é mais perigoso porque eu prendi mais pessoas ali, não necessariamente porque é mais perigoso, mas porque o meu registro de que aquele ato foi criminoso é um registro que acontece mais naquela região, eu estou construindo o crime, né? E quando eu construo o crime e deixo de reconhecer outros locais, eu estou construindo também o perfil de quem vai ser atingido por aquela seleção. Ou melhor, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, a gente sabe que no nosso caso, não sei se o ovo ou a galinha, gente, mas enfim, vocês entenderam o negócio, né? Me perdi na coisa. É racial. É racial porque o local é racializado, então é racial. Se o local é racializado, e nós sabemos que Salvador, por exemplo, é uma cidade que é dividida racialmente, você sabe dizer que a pessoa que está sendo selecionada ali está sendo selecionada também por um perfilamento racial. Assim, eles entraram em outra fase. Se percebeu que, em alguns estudos, a determinação de precisão dos sistemas de monitoramento preditivo registrava menos de 0,5% de êxito. Menos de 0,5% em sistemas milionários implementados com o apoio de uma parte das universidades e de grupos que lucram milhões com isso e que precisam daquele discurso de que o sistema de policiamento preditivo está funcionando. Menos de 0,5%. O que justifica a continuidade de utilização disso? Além da seletividade racial e de classe. Aí tem um estudo feito em Londres. Um estudo feito em Londres mostrou que, quando Londres implementou, com a mesma lógica dos Estados Unidos pós 11 de setembro, quando Londres implementou o sistema de policiamento preditivo, não houve uma taxa de evitação ou de diminuição de criminalidade, mas passou a haver uma taxa de filtragem étnica nos bairros perceptível. E as pessoas que estavam sendo abordadas em tese pelo policiamento preditivo eram essas pessoas que eram entendidas como pessoas não pertencentes àquele bairro por causa de um critério étnico. Se a gente tem todos esses números, nada deveria justificar a implementação de sistemas de policiamento preditivo até agora, né? Mas o capital continua a fazer a propaganda de que são sistemas seguros e por isso, e pela soma disso, a grande expertise de inúmeros governadores como os nossos, a gente tem a continuidade, a ampliação dos sistemas de tecnologia aplicado na segurança pública e uma insegurança cada vez maior para a maior parte da população do estado, dos estados. Vamos fazer aqui uma leitura dos vieses preditivos com base no caso, no estudo de caso da Bahia, especificamente, tá? Como eu falei para vocês, a Bahia começou a implementar esse sistema há anos
e passou a declarar um índice de eficácia agigantado. O coronel responsável chegou a dizer que não havia erros no sistema de reconhecimento facial da Bahia. Como eu disse a vocês, a situação de Feira de Santana foi um dos testes realizados. Em Feira de Santana, houve 930 e poucos registros de match, alertas no sistema por matches, e, na verdade, só havia 30 pessoas que foram reconhecidas. Um índice mínimo de acerto e um índice agigantado de restrições. Em Salvador, no primeiro carnaval de Salvador, em que se utilizou esse sistema, houve mais de 1.000 matches e um índice de prisões ainda menor do que em Feira, cerca de 20 prisões, 20 reconhecimentos. Aqui a gente tem um primeiro ponto. A Bahia tem, nos centros de operação policial, tem centros específicos de monitoramento da rede de câmeras. O COI, não COI com E, COI mesmo, é um centro de operações de inteligência do estado da Bahia, e o monitoramento das câmeras é feito por agentes vinculados a esse centro. O centro de operações fica lá na Paralela, no CAB, e o centro de acompanhamento conta com outros pontos de apoio policial, com helicópteros, com bases policiais nos lugares, com acesso direto às imagens que estão sendo transmitidas pelas câmeras. De novo, volto para o ponto da seletividade. Não são todos os lugares que vão contar com monitoramento, e nos lugares que vão contar com monitoramento, a primeira parte, que é a parte de captura de imagem, no caso das câmeras de monitoramento contínuo, aquelas câmeras, vocês já devem ter visto nas ruas, tem umas câmeras que são as bolinhas, elas são câmeras de monitoramento, mas não são só essas. É que essas têm o giro de 360, então são utilizadas para esse sistema, foram implementadas para esse sistema especificamente. Mas o monitoramento e a captura de imagens, monitoramento da pessoa, é feito quando essa imagem bate, em tese, com uma imagem do sistema da polícia. O sistema da polícia tem bases indefinidas, mas na época da implementação, já se disse que, por exemplo, o baralho do crime era uma das referências de imagem utilizadas pela polícia para tentar identificar pessoas. Então, vocês sabem que existe o baralho do crime na Bahia, que é uma categorização em forma de baralho de pessoas que são entendidas como pessoas importantes na cena do crime baiano. Eu acho até isso romântico, a cena do crime baiano. Mas é que existe, né? Tem essa coisa, essa romantização mesmo do negócio, enfim. Tem o baralho do crime. As cartas mais altas são posições mais altas no cenário do crime. As cartas comuns são posições mais baixas. Esse é um dos fundamentos. A gente tinha também, há alguns anos, e isso foi denunciado novamente em uma reportagem, um livro, que era um livro da polícia, nada lombrosiano, não tem como não citar Lombroso aqui, é o tempo inteiro, gente. O livro tinha sistemas de identificação de pessoas e era ofertado no treinamento da PM baiana. Então, ele tinha assim, tatuagens X representam possível vinculação com a organização criminosa tal. Cabelo cortado da forma assim, possível vinculação a determinado tipo de crime. Claro que isso também era associado à localidade em que as pessoas estavam. Aí a polícia falou que só iriam ser coletados dados para fins de match com base no que já estava no sistema, né? Mas ainda assim, tinham muitos dados a mais no sistema inicial da polícia, e o então secretário de Segurança disse que o objetivo dele é que houvesse registro das 15 milhões de pessoas do estado. Ele disse isso à época. O objetivo dele era esse. Por isso, não importava se as câmeras estavam captando e identificando só as pessoas que tinham mandados em aberto. O objetivo dele era monitoramento geral, era panóptico.
Ele não achou um problema dizer isso. Segundo ponto, depois da captura da imagem, esses locais em que há pessoas, há agentes vinculados ao COI, vão seguir o indivíduo que foi identificado e os agentes vão tentar verificar pelo sistema, pelo processamento de dados, se houve match. Como eu disse, o ajuste dos matches na Bahia segue um índice menor do que o padrão, é de 90%. Lembrem-se de que a gente não está falando de 90% de algo que funcione a 100% de precisão. A gente está falando de 90% versus um índice incerto de acerto. Então, não é 90%. Pensem que está ainda mais baixo. A partir desse match, os agentes se deslocam para o local quando eles entendem que houve positivo e interpelam a pessoa que é lida como suspeita. Essa pessoa tem que apresentar os documentos. A abordagem não necessariamente... Em 2019 teve um caso muito emblemático que o menino tinha algum problema mental, estava com a mãe, indo para uma consulta, e ele foi confundido com alguém e a abordagem já foi com a arma na nuca. Foi um match falho, um dos matches errados, e a polícia disse que só fez a averiguação padrão. Não deixa de ser verdade, né? Eles não mentiram, pelo menos. Foi a averiguação padrão deles. Exato. É muito falho. Gente, a Polícia do Estado não divulga, a SSP, a Secretaria de Segurança Pública, não divulga sequer quantos erros já houve. Esse dado dos 1000 matches, para mim, tem tudo para ser um dado de 1000 matches no geral, contando esses erros todos. Eles não divulgam, eu fiz pedidos de lá, eu falei para vocês isso na outra semana, eu fiz pedidos de lá para minha pesquisa, perguntando quais eram os crimes que tiveram mandados cumpridos. Aí perguntei, tráfico, homicídio, violência doméstica, latrocínio, roubo. Não tive retorno. O Panóptico, quando fez a pesquisa dele sobre o Estado, fez a mesma coisa. Buscou saber qual o índice de falhas. Eles disseram que não havia falhas. Buscou saber quantos dados eles tinham. Não disseram. Aí vem um outro ponto. Os dados, depois dessa aferição, os dados daquela pessoa que foi confundida, eles estão no sistema, né? Eles computam como match. Aquela pessoa pode ser parada novamente e entendida como criminosa, de novo. Porque agora já está inserido, agora ela já foi abordada. Vocês entendem que é um sistema que tem tudo para ser um sistema de controle de corpos nos espaços? Não tem nenhuma outra funcionalidade além dessa. No Rio de Janeiro, quando se implementou isso, se implementou em Copacabana. Antes, faziam a seleção de quem entrava em Copacabana nos fins de semana, barrando o ônibus, vocês lembram disso? Tinham ônibus proibidos de circular no Rio de Janeiro nos fins de semana. Algumas linhas não chegavam às praias da Zona Sul. O sistema de monitoramento foi implementado primordialmente em Copacabana. Não é por acaso. Então, essa seletividade aqui é uma seletividade evidente para quem estuda esses sistemas. O segundo ponto dos vieses preditivos, os dados policiais. Não é novidade para vocês que nem todo crime enseja a ação do Estado. Nem toda pessoa, por exemplo, falando do Rio de Janeiro de novo, que é para eu não me queimar tanto, para me chamarem de novo para dar aula, gente, eu preciso lembrar disso. É horrível ser professora, sabe? Eu esqueço que eu sou advogada, eu esqueço que eu sou consultora. Eu me perco. O Rio de Janeiro, que é um estado muito diferente da Bahia, que tem um governo muito diferente da Bahia, até tem, mas na segurança pública, o Rio de Janeiro, ele tem um padrão de crime que tem registro e um padrão de crime que não tem registro. E um padrão de intervenção que tem registro e um padrão de intervenção que não tem registro, né? Por exemplo, a gente está falando dos últimos dias de queimas de ônibus e de inúmeros problemas na segurança pública no Rio, mas a gente falou da maior apreensão de fuzis da história do país no Rio há alguns anos, sem que houvesse ação policial sequer similar.
Não houve mobilização nem um pouco similar. Então, nós sabemos que a intervenção policial, a ação policial sobre áreas diferentes, mesmo que os crimes sejam os mesmos, é uma intervenção absurdamente distinta. Se essa intervenção é distinta, quem mora no Vivendas da Barra não tem um registro no sistema estatal como possível personalidade do crime, mesmo que tenha cometido crimes. E uma pessoa que mora na Rocinha pode nunca ter cometido um ato criminoso na vida e está categorizada como pessoa que faz parte desse sistema. E quando a polícia fornece os dados para o reconhecimento, na Bahia, por exemplo, ela já forneceu dados que vinham das redes sociais, não de pessoas efetivamente presas, mas de pessoas que eles entendiam que podiam ter vinculação com o tráfico. Estou falando do tráfico porque era a justificativa deles na época. Podiam estar vinculados a determinados grupos, vinculados ao tráfico, por isso tinham registro no sistema de fotos tiradas do Facebook, e o coronel, à época, disse que tirava do Facebook porque o acesso era livre, o domínio de imagem era livre, então eles faziam raspagem de dados com base nisso. Essa pessoa vai ter um registro criminal para ser usado como fonte do MET. Ela vai ser parada na rua quando o sistema de monitoramento estiver funcionando. A pessoa do Vivendas da Barra não vai. E aí tem um segundo momento, que é o momento dos sistemas estatísticos. O momento da estatística cria um problema que, na verdade, é um intento grande dos sistemas, como eu falei para vocês. Um dos intuitos maiores dessa sistemática é voltar a gerar uma sensação coletiva de legitimidade das agências estatais. Legitimidade de intervenção e legitimidade de uso de força. E quando a gente fala em sistemas estatísticos, se presume que nós estamos falando de um sistema matemático, objetivo, livre de agência. Esse foi um dos argumentos utilizados quando o governo do estado daqui foi questionado sobre os erros nas prisões decorrentes de reconhecimento facial. Segundo uma pesquisa da FGV com a rede de observatórios, a Bahia foi o estado que mais prendeu pessoas por conta do uso de tecnologias de reconhecimento nos últimos anos, e o índice de erro é agigantado. Quando se questionou isso, e se questionou o racismo, o coronel responsável pela implementação disse que não havia o que questionar sobre racismo, porque afinal era uma tecnologia. Não tinha intervenção humana. Não tem agência. Se não tem agência, por que se pode falar de racismo? Vocês que estão aqui sabem que desde a construção algorítmica, isso eu quero saber se vocês sabem, na verdade, vocês sabem que desde a construção algorítmica existe uma seleção prévia do que é referência para o algoritmo ou não, né? Vocês sabem disso? Quando se constrói um algoritmo, ele vai ser construído para gerar um resultado X com base na formulação prévia. E esse algoritmo é testado com base numa soma de dados que são fornecidos a ele. Esses dados fornecidos, eles não vêm do nada. Então, quando a gente discutiu na última semana sobre como o Google, por exemplo, registrava rostos de pessoas negras como rostos de macacos, é porque o algoritmo do Google não foi guarnecido com uma base de dados que fosse diversa o suficiente para ele entender que uma pessoa negra era uma pessoa. Isso não é acaso. Da mesma forma, quando aquele outro algoritmo que eu mostrei para vocês, da inteligência artificial do... Ai, meu Deus, eu esqueci o nome do negócio agora. Do estudo da Bloomberg. Se vocês forem pesquisar depois, pesquisem isso. O estudo da Bloomberg, que analisou imagens criadas pelas IAs com base em comando simples. Aquele que eu falei para vocês que era assim, quando se pesquisava a figura de juízes, médicos, apareciam homens brancos. Quando se falava de pessoa presa,
apareciam homens latinos ou negros. Quando se falava de pessoas, mulheres negras, apareciam como garçonetes. E mesmo considerando o parâmetro, que a gente podia pensar, não, mas o parâmetro foram dados originais, porque de fato o sistema atua mais sobre pessoas assim, perfil étnico tal, perfil racial tal. Mesmo os dados originais eram discrepantes do que a IA produziu. Por quê? Porque a IA foi guarnecida com dados que eram tendenciosos. Quando ela realiza a filtragem para dar um resultado para a gente, ela vai realizar a filtragem com base no que ela já foi organizada para formular. Tá tranquilo? Tá nítido, gente? Eu fico com receio de não me fazer nítida nessa parte, que eu sou de humana, né? Explicar um negócio do algoritmo sempre parece. É uma linguagem. Se eu digo para você e você é um IA, e eu te digo assim, ó, tome esses 5 pincéis aqui, e aí você é um IA programada para pintar. Você vai conseguir pintar com as 5 cores ou com a mistura dessas cores. Você não vai conseguir pintar algo que venha de outra fonte, além disso, porque você não tem essa base. Mesmo que se diga que essa IA é generativa, ela vai poder formular outras cores com as que tem aqui. Mas ela não vai poder criar uma cor que venha de algo que não está entre essas 5. Entendem? Parece muito complexo, mas em resumo é isso mesmo, não é? Não estou sendo reducionista, não. É exatamente assim que funciona. Só a forma de determinar como essa IA vai gerar as coisas é que muda. Vai se tornando mais ou menos complexa. Mas a base, para ela construir algo, vem sempre de algo que é dado. Não vem do zero. É por isso que quando a gente fala em algoritmo e predição, a gente não está falando em um instrumento sem agência. Quando a gente fala de reconhecimento facial, a gente não está falando que a polícia deixou de ter agência sobre a seletividade penal. E esse discurso é um dos discursos mais perversos que está vinculado a um negócio que chamam de opacidade nas tecnologias de reconhecimento. A opacidade é exatamente essa dificuldade do público externo de compreender que um sistema, uma ferramenta tecnológica, ela tem uma programação de linguagem, ela tem uma programação interpretativa, mas ela não é ausente de um comando humano. O nome inteligência artificial é um nome que sugere que a ferramenta é uma ferramenta isenta de comando humano. E não é. Tudo é construído ao redor da tecnologia para simular a falta de agência das organizações. E para a pessoa, para o público comum, mesmo pessoas que são muito instruídas sobre outras áreas, é natural achar que aquilo ali é dotado de objetividade. Esse é um grande risco. Retomar o discurso de legitimidade policial nos abusos da polícia, com base na pretensa objetividade da ferramenta de tecnologia. E esse é um risco que a gente vem notando que é o que tem sido aplicado. Aí, os sistemas estatísticos corroboram o que foi pré-determinado, né? Afinal, se eu mapeio essa estatística, apesar de parecer completamente objetiva e de ter uma abstração de agência, ela não é. Ela é totalmente vinculada a quem foi fornecedor dos dados para que aquela ferramenta agisse. E a gente tem a predição reificando todo o resto. Porque se eu mapeei um local X e dei os dados de que esse local X era o local de maior atenção, e depois a minha intervenção, com base nesse dado, prender uma pessoa que não fez algo ainda, mas que eu acho suspeita, ou prender uma pessoa que fez algo, e nos dois casos eu estou considerando que isso foi efetividade, eu estou reificando que aquele espaço é um espaço onde acontecem mais crimes, porque eu fiz a intervenção. Esse registro vai ser um registro que vai entrar para o sistema como um dado positivo para mim. Então, a predição, na verdade, é uma reificação da intervenção policial. Tá tranquilo até aqui?
Aqui é uma imagem do Minority Report. Isso aí era a coisa que previa o futuro no filme. O perfilamento de dados no sistema Predpol, que é um desses sistemas de predição, ele faz assim, ó. Ele emula a possibilidade. Olá, tudo bem? Ele emula a possibilidade de crimes com base nos dados fornecidos pela polícia. No caso do Predpol, eles usaram dados de 11 anos, como eu disse para vocês, são muitos, muitos dados. Então, isso gera a sensação de serem mais precisos e de haver uma autonomia maior na predição. E ele cria um sistema de paranoia ampliada, com base no registro de crimes. Com base nesse sistema de paranoia, também se cria um sistema de seleção de quem frequenta os espaços. Como eu disse para vocês, no fim a gente volta para a mesma coisa. É perfilamento racial, étnico de espaços. Quem vai estar em que lugar. Por dentro do sistema preditivo, esse fluxograma vem de um livro, não, de um artigo que eu vou passar para vocês. Eu vou mandar 2 artigos para vocês sobre isso. Ele mostra exatamente como acontece coleta de dados, a mistura dos dados e a mineração, uma análise prévia, aí tem uma predição que é passada para o sistema de operação policial. Depois desse sistema de operação policial, existe um monitoramento e uma intervenção que vai gerar uma resposta criminal e um registro disso que volta para a coleta de dados. Como esse registro é feito em situações distintas, essa coleta de dados e esse ambiente, que seria um ambiente neutro, ele é alterado pela própria intervenção policial. Por isso é que se reifica o sistema do que já foi mapeado. A polícia deixa de estar em alguns lugares para estar em outros. Nesses outros, ela intervém. Quando ela intervém nesses outros, ela ratifica que aquele lugar seria criminoso. Exatamente. E aí, sobre confinamento e controle de corpos, tem uma coisa que é o controle datificado. O que funciona? Como é que funciona esse controle datificado? Não são máquinas que estão vinculadas à análise de circunstâncias passadas para uma prevenção criminal, porque o objetivo nunca foi esse. Não à toa, crimes que são cometidos com base em dados disponíveis na internet. Vocês vão lembrar que eu cheguei a mencionar os crimes cometidos em escolas. São essencialmente construídos na internet, né? São organizados na internet. Então, os dados estão lá disponíveis, as agências de monitoramento poderiam ter acesso e tentar intervir antes do acontecimento do fato. São crimes anunciados, precisam dessa gestão coletiva, do aplauso coletivo, na ótica desse tipo de crime, para que haja reconhecimento público de quem cometeu, para que haja uma saudação para aquele jovem incel que está ali. Por isso eles são anunciados. Se eles são anunciados, eles podiam ter uma preempção positiva. Ó. Acreditamos que isso aqui vai acontecer, vamos intervir previamente, ver se tem alguma forma de acontecer ou não. A polícia não faz isso, ela usa sistemas preditivos para os mesmos espaços. Só que ela usa para os mesmos espaços com um discurso de que está, na verdade, controlando o que aconteceu anteriormente, evitando novos riscos, e esse discurso vendido, ele amplia a possibilidade de que a polícia atue em esferas cada vez mais invasivas. Ele amplia a possibilidade de um controle que confina as pessoas. Quando o secretário de Segurança Pública do Estado diz que ele quer ter 15 milhões de dados coletados, esses 15 milhões de dados, não sei se vocês sabem, mas a responsável pela manutenção dos dados no estado da Bahia é a Oi. A Oi, que já tinha sido processada por violação de privacidade e cessão de dados das pessoas, tem acesso aos dados de todas as pessoas que no estado da Bahia foram monitoradas. Considerando que todo mundo aqui viaja, frequenta espaços públicos, a gente não sabe quantos dados eles têm hoje, mas são muitos.
Essa seção de dados, ela está vinculada a diversas esferas, gente. Como eu falei na última conversa que a gente teve. Rende dinheiro. A gente não está falando de dados em abstrato, a gente está falando de dinheiro, de investimento de capital e retorno de capital. A empresa está falida. Está falida não, está em recuperação. Meu cunhado me disse ontem. Mas continua sendo a empresa que faz a avaliação dos matches e a manutenção dos dados das pessoas que o Estado da Bahia coleta. Nós não sabemos nada sobre como a empresa partilha ou protege esses dados. Nós não sabemos se há partilha com outras empresas, nós não sabemos se há uma estratégia de prevenção a vazamento, nós não sabemos se há uma estratégia de prevenção à fraude, e isso é muito importante, porque aí tem um outro processo acontecendo. Vocês certamente já ouviram falar em deepfake. Uma das maiores brigas nos projetos de lei que estão em curso agora, alguns daqueles que eu falei com vocês, na redação do novo CPP, na redação da LGPD penal, na redação do projeto de IA, tem a ver com o controle de possíveis danos causados por deepfake. Se um indivíduo tem acesso aos seus dados biométricos, ele pode inserir a sua imagem em qualquer contexto, criando uma deepfake. Para uma pessoa que é especialista, provar que uma imagem é uma imagem falsa é uma coisa. Para uma pessoa que não é especialista, provar que essa imagem é falsa demanda não só uma energia, mas uma capacidade estratégica muito maior do que o normal. Isso, num Estado, considerando Estado-nação, que quer ampliar o encarceramento, eu estou dizendo que quer ampliar o encarceramento porque começou o negócio de parceria público-privada e a gente sabe que se vai dar dinheiro, vai ampliar o encarceramento, né? Não é à toa. A ampliação do encarceramento, o combo parceria público-privada em prisão e instrumentos autômatos de reconhecimento e de policiamento é o combo dos infernos do capitalismo carcerário. A tendência é, de novo, a gente ter um salto prisional. E a tendência é a gente ter manipulação no uso dos dados para as coisas mais simples e para as coisas mais notórias. É possível inserir uma imagem falsa num sistema de monitoramento e dizer que uma pessoa cometeu um crime quando ela não cometeu. Parece loucura e sem propósito, mas a gente saiu de uma quase ditadura há um ano, né? Não é sem propósito, não é loucura. Isso acontece, isso é uma preocupação real. Considerando organizações criminosas, também é uma preocupação real. Porque as pessoas podem inserir dados falsos de qualquer outra pessoa para a construção de uma imagem, colocar aquilo num sistema e numa cena de crime e desenvolver uma condenação. Isso é muito sério. E não está sendo tratado com a seriedade que deveria. O risco de vazamento de dados biométricos é um risco altíssimo. Sempre se discute no Smart Sampa, esse foi um dos fundamentos para o banimento. Se segurou a implementação do Smart Sampa por muitos anos, porque um dos riscos era o risco de que as empresas vazassem os dados. Por conta disso, nós temos uma preocupação imensa que foi levantada inúmeras vezes e que nunca foi sanada pelo Estado da Bahia. Como está sendo o cuidado e a proteção? Está sendo aplicada a LGPD? Já houve, mais uma vez, uma manifestação de um coronel dizendo que não se aplicaria a LGPD porque se trata de interesse do Estado para manter a segurança pública. Com a finalidade de combate ao crime, se amplia a invasão de privacidade e a despreocupação com proteção de dados, né? Foi essa a justificativa, não teve mais preocupação nenhuma. Bom, essa antecipação, essa possibilidade de antecipação de futuros prejudiciais, ela entra no discurso por uma maior transparência e
por um hipercontrole cada vez mais intenso. Como a gente tem a tendência de que a sociedade... Vocês não estão aqui, voltem para aqui. A gente tem a impressão de que a sociedade precisa de cada vez mais transparência para regular o que já foi regulado em outro momento, mas foi violado. Se cria um contínuo de monitoramento. Esse contínuo de monitoramento vai dando ao Estado o poder de determinar onde as pessoas estão, não estão, onde elas chegam, como elas chegam, e de controlar e barrar ainda mais o que já é hoje controlado e barrado, que é o acesso igualitário aos espaços e às possibilidades. Essa é uma preocupação constante e que vem sendo dita pela sociedade civil aos governos, mas que tem sido ignorada reiteradas vezes. E a gente tem visto que o efeito é um efeito de controle total. Se o Estado pode determinar que uma pessoa seja presa por equívoco 15 vezes sem que nada aconteça ao Estado, essa pessoa deixa de frequentar lugares e isso é uma leitura de descartabilidade daquela pessoa. É o que tem acontecido. Eu quero saber se vocês têm dúvidas até aqui, ou qualquer coisa a dizer. Qualquer coisa a dizer. Foi isso mesmo. Eu vi que alguma escola, né, foram mais de 20 meninas. Eles criaram nudes com deepfake e não tem como rastrear agora as imagens, que eu acho que é um problema. Muito obrigada, boa tarde. Na União Europeia, o AI Act está tentando prever, uma espécie de selo quando uma imagem é criada por IA generativa, para evitar que a deepfake circule. Então, a imagem que é manipulada, ela teria um selo de que foi construída virtualmente, e isso impediria réplica de arte, violação de direito à imagem, criação de deepfake com nudes, com inúmeras outras coisas. No Brasil, a tendência é que isso seja votado com o novo projeto do Código de Regulação de Inteligência Artificial de uma forma mais severa, né? O pedido é que haja uma forma mais severa de controle, não controle penal, mas controle da produção, controle do risco, ampliar a taxação de risco para aquela conduta, para que haja uma regulamentação mais restrita. As empresas não possam ter liberdade de construir. Falando em empresa e interesse do capital, eu não sei se vocês sabem, mas a Oi doou o sistema de reconhecimento facial e os serviços prestados ao Estado da Bahia. E o Supremo Tribunal Federal, que quer implementar o Justiça 4.0, extinguiu o Centro de Inteligência Artificial do Supremo, do Tribunal, e recebeu a proposta de 3 Big Techs para poder a tecnologia lá ser construída pelas Big Techs, gratuitamente. Eu acho que as Big Techs são muito boazinhas, né? Imagina como deve ser o sistema 4.0, gente, é um sistema que vai formular, eu falei para vocês no outro dia, vai formular decisões autômatas, né? Com base nas decisões que já existem. E essas Big Techs vão ser utilizadas para isso. O Supremo tinha 2 inteligências artificiais criadas dentro do Supremo para aplicação nos tribunais do país. Acho que é Vitória e esqueci o nome do outro. Vitor e Vitória, alguma coisa assim. Mas as Big Techs vão doar e o ministro Barroso já aceitou se reunir com as Big Techs e está tendente a aceitar essa doação, afinal, para decisões maravilhosa, né? Afinal, não tem interesse nenhum em ter acesso a dados e julgados de milhares de pessoas do tribunal mais importante do país. Não tem risco nenhum. A tendência é que os tribunais repliquem depois que o Supremo aplicar isso e que
o formato de provas também mude. Por isso, a necessidade da gente observar os riscos nos usos de IA, tanto do micro, do reconhecimento nas ruas, ao macro, na construção de decisões. A tendência é que a gente tenha um maior número de condenações, já falei, mas vou repetir 1000 vezes, com as PPPs para o sistema prisional, vai ampliar o número de encarceramentos, porque isso é da lógica do sistema. Não se cria um sistema de parceria público-privada em que a empresa vai ganhar mais porque ela é boazinha. Só Barroso acredita nisso, né? Que as Big Techs são boazinhas. Logo quem? Já falei para vocês do caso do Nebraska, né? Que a menina foi presa. Semana passada eu acho que eu comentei, não sei. Quando o Roe versus Wade foi revogado nos Estados Unidos, a moça saiu do estado dela. Como as Big Techs são maravilhosas, né? A moça saiu do estado dela para realizar um aborto em outro estado. O aplicativo de menstruação partilhou os dados e o Facebook partilhou um chat privado. E ela foi presa. Ela voltou para o estado e foi presa. Isso é o que as Big Techs fazem. Por quê? Porque o interesse é alinhado ao capital. Se a Agência de Segurança Pública tem interesse em ter acesso aos dados, ela vai ter acesso aos dados. Se outros espaços têm interesse em ter acesso aos dados, vão ter também. Mas isso foi um alerta que foi feito logo na véspera do julgamento. Todos os aplicativos, salvo dois aplicativos, todos os outros não tinham previsão de vedação a compartilhamento com o Estado. E as mulheres entraram em desespero, porque todos eles podiam ser usados contra criar um alerta nos estados pelo não registro de menstruação. E é muito doido, porque é um aplicativo que se registra tudo, né? Você vê o grau de invasividade. Não tem um similar de gênero. A intervenção é essencialmente sobre corpos femininos, sobre corpos negros e corpos não brancos, de um modo geral. Então, é isso, gente. O que eu queria trazer para vocês era isso. Eu terminei mais cedo do que eu pensava. Muito obrigada por quem se manifestou no fim da aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que tem muita coisa sobre isso e que parece muito esparso e genérico de início, mas eu tenho certeza que vocês vão ver casos decorrentes desse tipo de situação. A ideia era que vocês compreendessem um pouco mais sobre como funciona, inclusive nos detalhes, para que vocês tenham mais possibilidade de atuação quando chegarem casos assim para vocês, e para que vocês possam questionar a legitimidade de alguns instrumentos legais que vêm passando nos últimos tempos, certo? Tem os relatos, porcentagens, tem ponto por ponto, como é que eles foram questionados nos espaços. Vou mandar, tá bem? Se vocês quiserem ou precisarem de mais informações, de mais dados e fundamento, meu LinkedIn é Ana Gabriela Ferreira. Eu já falei meu Instagram para vocês, que eu desativei no último fim de semana, então ele não vai existir. Mas é professora Ana Gabriela, eu volto eventualmente. É porque eu tenho cansaço virtual imenso. E aí lá eu coloco algumas notícias sobre isso, sobre segurança pública, gênero, raça, tecnologia, essencialmente. E é isso, acho que é isso. Tá bom? Boa tarde para vocês, obrigada. No chat tem uma pergunta, deixa eu responder a pergunta. Ah, tá. Qual a referência desse caso do aborto? Poxa, eu posso enviar o caso específico para vocês, a notícia sobre o caso, as notícias sobre o caso, junto com os artigos. Houve denúncia coletiva. Nos últimos tempos, as organizações de defesa de direitos têm monitorado esses casos para fazer denúncias coletivas de violações pelas Big Techs. E tem um site chamado desvelar.org, que é o site criado por um pesquisador, Tarcísio Silva, em que ele coloca todos os casos de violação que ele toma conhecimento no mundo todo.
Então vale a pena pesquisar lá também. Mas eu mando para vocês o caso do Nebraska. Desvelar.org. Pronto. Boa tarde, fiquem bem. Obrigada.